Isaías, Salmos, Provérbios, Canto dos Cantos, Isaías, capítulo 43, livro do profeta Isaías, capítulo 43. À medida que a amada igreja foi encontrando, se coloque de pé, por favor, aqueles que puderem, para nós estarmos aí efetuando a leitura da palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, a partir do versículo de número 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 14. Eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei a Babilônia, e farei descer como fugitivos a todos os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca mais se levantarão. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não o percebeis? Porei um caminho no deserto e rio no ermo. A igreja repita o versículo 18, por favor. Versículo de número 18. Desculpe, 19. Amém. Feche a Sagrada Escritura, vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu Deus e Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença para clamar ao Senhor pelo agir, pelo mover do Teu Divino Espírito Santo. Meu Deus e Pai, eu peço ao Senhor que assim como o Teu Divino Espírito Santo se fez presente na abertura desse culto, se fez presente no momento do louvor, que Ele venha agora se fazer presente no momento da palavra. Meu Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, que o Teu Divino Espírito Santo venha trabalhar em mentes e corações, venha levantar o caído, venha trazer alegria ao entristecido, venha dar força ao enfraquecido, que o Teu Divino Espírito Santo venha curar, venha operar milagres, que o Teu Divino Espírito Santo, Senhor Deus e Pai, venha levantar pessoas aqui essa noite, que o Teu Divino Espírito Santo venha desfazer trabalhos, oferenda, tudo aquilo que não provém do Senhor, que o Teu Divino Espírito Santo venha operar milagre, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, quando assentado é uma linda salva de palmas, Senhor. Irmãos, meditando nesse texto, o Senhor Ele me deu um tema para a mensagem desta noite. Tema esse que é: Deus quer fazer coisa nova na sua vida. Deus quer fazer coisa nova na sua vida. Oh, aleluia. Labadish, Kabbalah. Oh, aleluia. O texto que nós lemos aqui, irmãos, desse livro do profeta Isaías, capítulo 43, nos narra a história do povo de Israel. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus para mostrar para as outras nações quem é o verdadeiro Deus. Deus escolhe o povo de Israel para servi-lo e adorá-lo e mostrar às outras nações o verdadeiro Deus. Deus chama esse povo e Deus começa então a trabalhar nesse povo.
E a Bíblia, então, meu irmão, nos mostra por várias passagens bíblicas como esse povo é teimoso, como esse povo tem um coração obstinado. Sabemos que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, da escravidão, quando eles estavam caminho no deserto, Moisés sobe no monte por 40 dias. E quando Moisés estava no monte, aquele povo, ele olha e começa a dizer que Moisés não vai voltar mais e que eles queriam deuses. Eles pegam corrente de ouro, brinco de ouro, fazem ali bezerros de ouro e começam a adorar dizendo: esses deuses que nos tiraram do Egito. Eles sabiam que não eram aqueles deuses, mas mesmo assim eles se prostraram e disseram isso. Nós temos o livro de Juízes, que é um livro de altos e baixos do povo de Israel. Porque todas as vezes que o povo de Israel estava com Deus, eles eram abençoados. E quando eles se afastavam de Deus, o inimigo vinha sobre eles, eles clamavam por Deus. E mais uma vez Deus levantava um juiz e libertava o povo. O povo de Israel viveu muitos altos e baixos pela escolha deles. E Deus havia levantado os profetas para profetizar para o povo de Israel, dizendo para eles que eles tinham que se afastar da prostituição, da idolatria, que eles tinham que servir somente ao verdadeiro Deus, porque senão Deus iria enviar o povo babilônico contra eles. Mas o povo mesmo assim não afastou. O povo continuou uma vida de pecado. Então vem Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem contra Israel. Ele invade aquela cidade, rebenta os portões, começa ali uma grande batalha, destrói o templo, tira tudo aquilo que estava no templo e leva para a Babilônia. O povo de Israel começa um período de sofrimento, começa um período de dor. O povo de Israel estava agora vendo seus filhos sendo levados escravos, vendo a sua cidade destruída, os muros destruídos. Eles estavam agora sendo escravizados. E Deus havia profetizado para o povo de Israel que eles iriam passar 70 anos na Babilônia. Isso quer dizer que muitos dos que foram para lá não iriam mais voltar. Muitos dos pequenos, recém-nascidos, quando voltasse, já estaria com 70 anos ou mais. Muitos iriam nascer naquele período de escravidão. E assim aconteceu. Só que foram se passando 70 anos. Deus levanta o profeta Isaías para profetizar para o povo de Israel que ele iria libertá-los daquele cativeiro, que Deus o havia escolhido, que Deus era o redentor desse povo, e que por amor a eles, Deus iria destruir a Babilônia. Deus então inicia esse capítulo 43 dizendo que ele havia remido esse povo, que ele havia chamado esse povo pelo nome. E Deus diz para eles: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Deus estava dizendo para aquele povo que não importa a situação que eles iriam enfrentar, porque Deus não disse se passares, Deus disse quando passares. Isso é, iriam passar. E Deus ainda olha para aquele povo e manda o profeta Isaías profetizar: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O Senhor diz: eu sou o seu redentor. Eu remi vocês.
Deus diz para eles: olha, não se lembre mais das coisas passadas, e nem considerai as coisas antigas, porque eu faço tudo novo. Vocês não percebeis? Deus faz uma pergunta para o povo. Vocês não estão percebendo que eu estou fazendo algo novo, coisa nova? Deus estava dizendo para o povo de Israel: chegou o momento de eu libertar vocês. Chegou o momento de eu tirar vocês dessa escravidão, desse sofrimento. Porque eu amo vocês. Mas o povo estava sem esperança. O povo não acreditava mais que Deus o amava. O povo pensava que Deus havia se esquecido deles. O povo estava agarrado ao passado. O povo estava aprisionado às lembranças do passado, às coisas antigas. Mas Deus já estava fazendo, Deus já estava batalhando, Deus já estava mudando aquela situação. Mas eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam entender. Eles estavam agarrados ao momento que eles de sofrimento. Eles estavam agarrados ao momento de dor e de escravidão. Eles não estavam percebendo o que Deus estava fazendo. Eles não estavam percebendo que Deus já estava trabalhando. Eles não estavam entendendo que Deus estava dizendo ao povo de Israel: é hora de recomeçar. É hora de começar de novo. É hora de fazer de novo. Mas Israel estava sem esperança. Não acreditavam mais na libertação, não acreditavam mais naquilo que Deus poderia fazer. Mas Deus, no seu infinito amor para com o seu povo, Ele resolve libertá-los. Pelo amor de Deus para o povo, Ele diz: eu vou enviar inimigos contra a Babilônia. Deus estava dizendo: eu vou derrotar a Babilônia. Mas eles não acreditavam. Eles achavam que a vida de sofrimento, a vida de dor que eles estavam vivendo, de escravidão, não iria passar. Eles estavam agarrados ao passado. Eles estavam agarrados às coisas antigas. E eles não conseguiam ver que Deus já estava movendo. Entraram pessoas por essas portas que têm passado por um grande sofrimento, grande dor. Está escravizada pela luta, pela dificuldade. Isso já não dura pouco tempo. Isso já dura muito tempo. E devido à dor, devido ao sofrimento, devido às lutas e às dificuldades, você entrou aqui hoje pensando que Deus te abandonou. Que Deus não te ama mais. Que Deus se esqueceu de você. Mas tudo isso só está acontecendo com você porque você está agarrado ao passado. Você não consegue deixar as coisas para trás. Você está agarrado às coisas velhas. Deus está começando a agir na sua vida e você não consegue ver. Você não consegue entender. Deus tem um amor tão grande por você que você não consegue ver.
Tudo isso porque o seu presente está agarrado lá atrás. Você não consegue esquecer as coisas que passaram. Você não consegue esquecer as suas lutas e as suas dificuldades. Você não consegue ter paz no seu coração. Você está preso no passado. Enquanto você estiver preso no passado, você não vai conseguir ver Deus agir na sua vida. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que foi Ele que te remiu, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te separou, é Ele que te chama pelo nome, e Ele quer mudar a sua história. Oh, aleluia! Você pode ter entrado aqui sem esperança. Você pode ter entrado aqui olhando para a sua vida e pensando assim: a minha vida não tem mais jeito. Mas Deus manda te dizer, Ele é o seu Redentor. Ele te chama pelo nome. Ele já começou a trabalhar na sua vida. Ele já está movendo, mas você não consegue ver. Você não consegue ver. Porque você se encontra preso ao passado. Você continua vivendo as coisas antigas. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer aqui. Você tem duas opções na sua vida. Ou você continua preso no passado, vivendo as coisas antigas, e continua com essa dor no seu coração, essa angústia, esse sofrimento pelo passado. Ou você se liberta do passado e das coisas antigas. Pare de olhar para trás e comece a olhar para frente, para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ou você continua infeliz, ou a sua vida muda e você consegue alcançar a felicidade. Enquanto você estiver olhando para o passado, agarrado no passado, você não vai conseguir viver o presente. Você não vai conseguir viver o futuro. Os meses vão passando, os anos vão passando e você continua vivendo o passado. Você continua vivendo o sofrimento. Você continua vivendo as coisas antigas. Mas, pastor, eu não consigo. O meu passado foi muito dolorido. Foi muito sofrido. Repita comigo. Foi dolorido. Mais uma vez. Foi dolorido. Foi sofrido. Mais uma vez. Foi sofrido. Agora, foi. Foi. Está entendendo, igreja? Foi dolorido. Foi sofrido. Está no passado. Foi dolorido e foi sofrido, mas não é mais. Pastor, mas eu não consigo me libertar. Mas se você quiser, o Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. Precisamos entender, igreja, que o passado passou. Nós temos que aprender a deixar o passado lá atrás. Se nós não deixarmos o passado lá atrás, nós não vamos conseguir viver o presente. Se nós não conseguimos deixar o passado lá atrás, nós não vamos conseguir viver o futuro.
E às vezes nós olhamos para uma pessoa aprisionada numa cadeia, ou em algemas, e nós dizemos assim, que triste. Realmente é muito triste. Mas existe uma prisão muito pior do que essa. A prisão da mente. Porque os nossos braços estão livres. Nossas pernas estão livres. Nós podemos ir onde nós queremos ir. Mas a nossa mente continua aprisionada. Acorda e dorme com a mente aprisionada. É assim que vive uma pessoa que ela não consegue esquecer o passado. Ela tem a liberdade do corpo de ir e vir aonde ela quiser. Mas onde ela vai e vem, a mente está aprisionada. E a pior prisão que tem é a prisão da mente. Porque quando a mente é dominada, todo o corpo é dominado. É através da nossa mente, dos pensamentos que vêm à nossa mente, que nós vamos rir ou vamos chorar. É através do pensamento que nós vamos decidir se nós vamos correr ou vamos parar. É através da mente que eu vou decidir o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois. E a mente, ela sendo aprisionada, todo o corpo está aprisionado. E sabe o que acontece conosco? Quando nós ficamos presos no passado, quando nós não conseguimos esquecer as coisas antigas, nós temos um adversário, chamado diabo, que está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando nós não conseguimos nos libertar do passado, das coisas antigas, o diabo ele encosta em nós. E ele começa a trazer só lembrança ruim. Só lembrança negativa. Lembra disso? Lembra daquilo? Olha como foi isso. Olha como foi aquilo. Ele ajuda a alimentar. Ele ajuda a fazer com que isso piore em nossa mente. Entenda uma coisa. Enquanto você não parar de viver o passado, enquanto você não abandonar as coisas antigas, você não vai conseguir ser feliz. Você não vai conseguir ter uma vida tranquila. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia nos fala de um homem de Uz, homem rico, íntegro, desviado do mal. Esse homem tinha muita riqueza, esse homem tinha muita prosperidade, muitos empregados, 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia nos fala que os filhos de Deus, os anjos, foram se apresentar ao Senhor e foi também Satanás. Deus olha para Satanás e diz assim: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal? Satanás diz também: o tem cercado por todos os lados. Toca no que ele tem e verá que ele blasfemará de ti. Então Deus diz: pode ir tocar no que ele tem, só não toque nele. Satanás desce e destrói toda a riqueza, todo o patrimônio de Jó, os empregados. Mata os 10 filhos de Jó. E Jó, ele vê aquilo, ele rasga suas vestes e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, os filhos de Deus
vai se apresentar ao Senhor e vai Satanás. Deus disse, Deus diz, Jó continua íntegro. Ele diz, toca na pele e nos ossos e ele blasfemará de ti. O Senhor diz, pode ir lá e tocar, só não mata ele. Satanás desce, lança umas chagas da planta dos pés ao alto da cabeça de Jó. Chega a mulher de Jó e diz para ele, abandona esse Deus e morre. Diz ela, como uma louca, você fala, recebi o bem de Deus e não vou receber o mal. Tendo uma coisa, igreja, eu acho que nenhum de nós aqui tivemos um sofrimento, uma dor quanto o Jó teve. O homem que era rico, de repente perde tudo. O homem que tinha 10 filhos, perdeu os 10 filhos de uma vez, enterrou 10 filhos de uma só vez. O homem que depois de perder tudo que ele tinha, o homem que depois que enterrou os 10 filhos, veio uma chaga do alto da planta dos pés ao alto da cabeça. Esse homem continuou levando a vida dele. Esse homem tinha tudo para desistir, para dizer que Deus não o amava, para dizer que Deus esqueceu dele. A situação que ele estava vivendo era propício para isso. Mas Deus, ele tinha um plano para a vida de Jó. Deus, ele tinha um recomeço para a vida de Jó. Jó tinha tudo para não acreditar mais. Jó tinha tudo para viver somente do passado. Lembrando das riquezas que ele tinha, ele perdeu, dos 10 filhos que ele perdeu de uma vez. Mas Jó 42, versículo de número 1, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Oh, aleluia! Jó sabia de tudo que ele havia passado. Jó poderia viver pelos cantos, chorando e lamentando. Mas ele entendeu que nenhum dos planos de Deus poderia ser impedido. Ele sabia que quando Deus operasse, ninguém podia impedir. E Jó orando pelos seus amigos. Quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus vira o cativeiro de Jó. Deus dá mais riqueza para Jó do que ele tinha antes. Deus dá mais 7 filhos e 3 filhas para Jó. Jó teve um recomeço. Deus deu a oportunidade, Jó, de ter uma nova vida. Agora eu te pergunto essa noite. Você se manter preso no passado, nas coisas antigas, está resolvendo o que para a sua vida? Qual solução que trouxe para a sua vida você está pelos cantos lamentando? Eu não deveria ter passado por isso, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, por que Deus permitiu isso, por que Deus fez aquilo, por que isso, por que aquilo? Isso está resolvendo o que para a sua vida? Qual a solução isso está trazendo para você? Você viveu o passado no presente, está resolvendo o que para a sua vida? Nada. Israel estava assim.
Deus dizendo para eles que era o Redentor deles, que amava eles. Deus estava dizendo para eles: eu vou levantar inimigos contra a Babilônia, eu vou derrubar a Babilônia, eu vou libertar vocês. Eles estavam aprisionados ao sofrimento do passado, às coisas antigas. Deus já estava fazendo e eles não estavam conseguindo enxergar. E Deus está começando a trabalhar na sua vida e você não está conseguindo enxergar. Deus está fazendo coisas novas na sua vida e você não está conseguindo enxergar. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que é hora de você se libertar do passado. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que no passado, quando você passou pelos rios, quando você passou pelas águas, elas não te afogaram. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que no passado, quando você passou pelos rios, as águas não te submergiram. Deus te trouxe aqui para te dizer que no passado, quando você passou pelo fogo, as chamas não arderam em ti. Isso é, você não foi destruído. Por que você acha que você não foi destruído? Por que você acha quando você disse assim, eu não aguento mais, você aguentou? Por que você acha quando você disse assim, eu não suporto mais, você suportou? Porque mesmo nos momentos mais difíceis, de maior dor, de maior sofrimento, Deus estava com você. Nos piores momentos da sua vida, Deus estava te sustentando. Quando você pensava em tirar a sua vida, Deus não permitiu. Quando você estava prostrado em cima de uma cama, e você olhou para você mesmo e disse assim, eu não vou conseguir sair dessa. Olha onde você está. Mas você continua agarrado no passado e nas coisas antigas. Você não está conseguindo ver o que Deus está fazendo. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, Ele tem um recomeço para a sua vida. Deus tem um recomeço para a sua vida. Deus tem uma nova história para escrever para a sua vida. Chega do passado. Chega das coisas velhas. É hora de recomeçar. É hora de ter uma nova vida. É hora de viver o que Deus tem para você. É hora de você viver os planos de Deus para a sua vida. Mas se você não desagarrar do passado, se você não se libertar do passado e das coisas velhas, você não vai ver o que Deus está fazendo na sua vida. E Deus te convida hoje a olhar para você. Como era a sua vida antes. E como é hoje. Como você estava no momento de sofrimento. E como você está hoje. É para você olhar e entender que Deus está agindo na sua vida. Mas você não conseguia ver até hoje. Porque você estava agarrado aos passados e às coisas antigas. Mas Deus, Ele é o seu Redentor. Ele te ama. E Ele está fazendo coisas novas na sua vida. E Ele quer fazer muito mais. Você pode dar uma linda salva no palmo do Senhor em nome de Jesus? É hora de recomeçar. Se coloque de pé, por favor.
Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, neste momento eu apresento a minha vida nas tuas mãos. A vida do presbítero André, do presbítero Bruno, da pastora Juliana. Nós vamos descer, vamos orar e vamos ungir. Mas a nossa dependência está na ação do teu divino Espírito Santo. Meu Deus, que através do teu divino Espírito Santo só venha curar, libertar, operar milagres. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode encerrar a live aí, por favor?